um colapso no futebol. Se você teve algum tempo de abrir alguma de suas redes sociais nessa quarta-feira, você muito provavelmente se deparou com alguma nota oficial ou de Goiás, ou de Remo, ou de Volta Redonda, Chapecoense, ou então de Paysandu, ou de equipes de outras divisões do futebol brasileiro que terminaram trazendo uma declaração conjunta entre o final dessa terça-feira e o início dessa quarta-feira. Muito provavelmente outros clubes da Série B vão estar soltando também essa declaração conjunta nas próximas horas, que traz como um ponto principal a preocupação sobre um colapso no futebol brasileiro a partir de um projeto de lei 2.985/2023. Vou trazer essa declaração dos clubes, a mesma, um Ctrl+C, Ctrl+V que os clubes terminaram realizando, até porque é uma declaração conjunta. O que se tem de principal pontuação sobre os clubes, o porquê que há esse receio de um colapso no futebol brasileiro também, tem esse ponto de observação na declaração. Vou trazer tudo isso de forma direta na sequência do vídeo, mas antes vou pedir o seu like, vou pedir também a sua inscrição e o seu compartilhamento em grupos de amigos e torcedores. Todo dia tem Série B em destaque por aqui, além de outras pontuações sobre o futebol brasileiro também. Inclusive, nessa terça-feira eu trouxe um resumo da 9ª rodada da Série B, e no último domingo eu trouxe uma lista com os 32 melhores jogadores da Série B de 2025 dentro da minha avaliação. Se você quiser acompanhar o vídeo e também colocar outros nomes por lá, fique à vontade. Mas bora falar sobre esse ponto do colapso do futebol brasileiro. Eu terminei separando alguns pontos dessa matéria, dessa declaração conjunta do site do Goiás, mas nos outros sites dos clubes é a mesma nota, tá? Até dos clubes da Série A, dos clubes de outras divisões, é a mesma nota. Eu terminei separando aqui para vocês alguns trechos e bora lá. Primeiro trazendo o ponto da abertura e o ponto de... Só separei esses 5 clubes porque, pelo menos até o momento em que eu estou realizando a gravação, só esses 5 clubes trouxeram as notas oficiais ou as declarações. Então a gente tem aqui os clubes que assinam a presente declaração vêm manifestar enorme preocupação diante da proposta de substitutivo apresentado em 21/5/2025 pelo senador Carlos Portinho ao projeto de lei número 2.985 de 2023 para limitações comerciais da veiculação de publicidade de operadores e apostas em eventos e entidades esportivas. Aqui a gente já tem algum direcionamento sobre limitação em relação às divulgações de casas de aposta. Na sequência, tem como um ponto da declaração que, em verdade, o projeto como apresentado no substitutivo é uma proibição fantasiada de limitação, conforme declarado por um número expressivo de clubes de futebol no Brasil, já em 2 oportunidades anteriores, quando nas audiências públicas sobre o tema realizadas pelo STF e pelo Senado, tal limitação, caso não ajustada, terá como consequência o colapso financeiro de todo o ecossistema do futebol e em especial do futebol brasileiro, do esporte e em especial do futebol brasileiro. E aqui a gente tem como um grande ponto alto as casas de aposta sustentando grande parte do futebol brasileiro nos 2, 3, 4 últimos anos, né? A gente tem essa realidade, como a gente já teve várias outras realidades, né? Acho que eu tenho como uma recordação bancos sustentando o futebol brasileiro há um período atrás, talvez em 2015, 14, 16, com Caixa financiando os clubes, com também outros bancos. Alguns clubes ainda permanecem, né? Acho que as equipes do Sul tinham lá o Banrisul, o Banpará na região norte. Tinham outros bancos também, o Intermédio
patrocinava o América em 2016. A gente passou por um período também de montadoras de carros, talvez um pouco antes, 2010, 2011, Fiat, Chevrolet, Volkswagen patrocinando competições também. E nesse período a gente vive uma fase de casas de aposta. E aí a gente tem a sequência da matéria com: o segmento do esporte brasileiro irá perder aproximadamente 1,6 bilhões ano como consequência imediata da eventual entrada em vigor do substitutivo do senador Carlos Portinho, caso aprovada. A vedação à exposição de marcas de operadoras em propriedades estáticas, placas, nas praças esportivas, contida na redação do substitutivo, retira receitas fundamentais dos clubes. As graves perdas financeiras serão bastante expressivas para os grandes clubes. Porém, o que é ainda mais cruel no substitutivo é que essas novas regras poderão ser definitivas para a sobrevivência de clubes de menor expressão, que igualmente realizam um trabalho social importante e carregam a ligação afetiva das suas coletividades nas regiões em que estão sediados. E aí apelou um pouco para o lado emocional, mas a gente sabe que esses grandes clubes, os que têm expressão para fazer um trabalho como esse, não estão ligando muito para quem está lá embaixo, né? Só na nota oficial mesmo. Vale mencionar que o colapso financeiro será acompanhado de um colapso jurídico, considerando que um número expressivo dos clubes possui contratos de cessão de espaço de publicidade em placas de estádio com prazo de no mínimo 3 anos, que deverão ser renegociados ou rescindidos. Então tá aqui o grande destaque. Vou colocar o link da nota completa para vocês, se vocês quiserem acompanhar, que tem também alguns outros pontos importantes, como a observação dos clubes de, a partir da divulgação nas placas, essas divulgações serem estáticas. Então a gente tem muitas divulgações que são a partir de vídeos, né? Quem acompanha a Série B, quem acompanha a Série A do Campeonato Brasileiro, na C e na D nem tanto, mas nas duas primeiras divisões a gente tem divulgações a partir de vídeos. Então você tem ali divulgações de cassinos que estão ali trabalhando com movimentos nas placas de publicidade. Então os clubes meio que entendem que trazer uma publicação estática pode ser o caminho ideal, né, e o caminho aceitável para o projeto de lei, né, para todo o processo que deve seguir. Mas a grande preocupação, pelo menos que traz a nota oficial, é em relação ao ponto do final da sustentação das casas de aposta, que é o grande pilar. Eu até trouxe um vídeo algumas semanas atrás trazendo o ponto das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos 18, não sei como está o Mirassol, mas pelo menos 18 tem casas de aposta como a principal financiadora, como o patrocínio Master. Então isso tem algum impacto também a partir das placas. E vamos ver como a gente segue para os próximos anos também. E aí já é um sentido muito de opinião, entendo que esse movimento das casas de aposta vai acabar, talvez não nesse ano, talvez não no próximo, nem daqui a 3 anos ou 4, mas eu entendo que é um movimento, até pelo movimento anti-casa de aposta que vem acontecendo, por mais que seja algo que gire muito dinheiro, eu entendo que esse movimento em algum momento vai acabar, mas entendo que não vai ser agora. Deixa um pouco da sua opinião, deixa um pouco da sua avaliação também. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Inclusive estou deixando o card aqui da seleção da Série B, ou melhor, vou deixar o card do resumo da 9ª rodada da Série B se você quiser acompanhar. Vou ficando por aqui, até a próxima.